Superação, otimismo e como superar crises. Olá, tudo bom? Eu sou o Cássio Carvalho e aqui nesse canal nós falamos de superação em todos os aspectos de nossa vida. Hoje em especial nós vamos falar de otimismo, pessimismo, perseverança e como superar uma crise. Mas para o final do vídeo eu vou contar uma solução criativa que desenvolvi quando ainda trabalhava na Microsoft. Mas vamos lá. Otimismo e pessimismo, o que é? Qual é a diferença conceitual entre otimismo e pessimismo? A principal diferença conceitual entre otimismo e pessimismo reside na forma como as pessoas avaliam e interpretam as situações, tanto as situações atuais quanto as situações futuras. O otimismo é aquela tendência natural a esperar resultados positivos, mesmo naquelas circunstâncias adversas. É acreditar que tudo vai dar certo. Já o pessimismo implica o quê? Numa expectativa de resultados negativos, é o contrário. Mesmo que o cenário esteja favorável, a percepção da pessoa é de que tudo vai dar errado. O otimista tende a ver sempre o lado positivo das coisas, e às vezes até de forma irrealista. Eles tendem a acreditar nas pessoas e acreditar que as coisas vão dar certo. Isso é o oposto do pessimismo, que é o que tende a ver tudo da forma negativa. Qual que é a desculpa do pessimista? O pessimista sempre diz, eu não sou pessimista, eu sou realista. Mas a verdade é que nem o otimista nem o pessimista são realistas. Otimismo e pessimismo são apenas expectativas e não uma realidade. E então, nós devemos ser otimistas ou pessimistas? Ou ainda, depende da situação. E você acha que eu sou otimista ou pessimista? Eu sou e eu sempre fui muito otimista. Só que o otimismo não me impede de ver a realidade, os desafios, as adversidades e ter uma ideia mais realista do futuro. Quando o cenário ele é muito complicado, o que eu acabo dizendo é, não vejo no curto prazo uma solução humana, mas que alguma solução vai ter, vai ter. Só que eu não sou otimista porque sou aquelas pessoas sonhadoras que vivem em um mundo cor-de-rosa. Eu sou otimista porque eu reconheço o problema e eu enfrento o problema. Sou otimista porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem para aqueles que amam a Deus, para aqueles que são chamados segundo o seu propósito, como está lá em Romanos, na Bíblia. Não importa o que vai acontecer, não importa o que acontece, tudo coopera para o bem de uma forma ou de outra. Por isso que Deus nos fala em Tessalonicenses, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ou seja, temos que dar graças a tudo que acontece conosco, sejam coisas boas ou ruins, porque tudo podemos transformar em algo bom. Entende por que eu sou otimista? Porque eu sei que de uma forma ou outra tudo vai dar certo, tudo vai cooperar para o bem. E me fala uma coisa, quem que gosta de estar do lado de alguém pessimista? Então ser otimista também é uma escolha inteligente. O pessimista ele desmotiva, ele drena energia, não ajuda em nada. O otimista é sempre mais leve, mais motivador e mais agradável. Então pessoal, quem tem mentalidade de superação é otimista ou é pessimista? Sim, quem tem mentalidade de superação é otimista, sem dúvida. Mas quem tem mentalidade de superação é muito mais do que otimista. O otimismo em si só não é suficiente. É importante ser otimista porque você mantém uma vibração energética sempre positiva, só que não basta. Enquanto o otimista acredita em um resultado positivo para um cenário crítico, quem tem mentalidade de superação constrói um resultado positivo para um cenário crítico. E aqui que está a grande diferença entre quem tem ou não uma mentalidade de superação. A grande qualidade de quem tem uma mentalidade de superação não é o otimismo, mas é a perseverança. A palavra-chave é perseverança. E qual que é a diferença entre otimismo e perseverança? Pensa comigo, quais são as diferenças nas ações de uma pessoa exclusivamente otimista e uma pessoa que além de otimista é perseverante? Otimismo e perseverança, apesar de serem conceitos correlacionados, são muito diferentes. Otimismo é uma atitude mental, acreditar que as coisas vão dar certo, que o futuro será positivo, independente das dificuldades.
O otimista ele tende a ver as possibilidades favoráveis e acaba às vezes minimizando riscos e obstáculos. Perseverança é diferente. Perseverança é uma atitude comportamental, continuar agindo, insistindo, mantendo o esforço, mesmo quando surgem dificuldades, fracassos ou resultados negativos. A perseverança é muito menos sobre a expectativa do resultado, mas muito mais sobre o compromisso com o processo. A pessoa exclusivamente otimista, ela acredita que tudo vai se resolver mesmo sem agir. É aquela pessoa que tem facilidade em manter o ânimo, pode assumir risco confiando no sucesso, mas acaba evitando grandes esforços, confiando sempre que as coisas vão se ajeitar naturalmente. Já o perseverante, pelo contrário, ele não mede esforços, continua tentando, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis ou desfavoráveis. Não depende de uma crença de que vai dar certo, foca no esforço contínuo. Uma pessoa perseverante é uma pessoa que tem mais resiliência, encara fracassos como parte do processo e não como sinal de que deve parar. O perseverante pode inclusive ser pessimista, acreditar que será difícil ou que não vai dar certo, mas age mesmo assim. Ou seja, o otimista acredita num futuro positivo, o perseverante constrói um futuro promissor. Mas vamos lá. Já vimos que quem tem mentalidade de superação é mais do que otimista e perseverante, mas não é só. Quem tem mentalidade de superação é também grato, tem muita gratidão pelo que já tem ou pelo que ainda tem, porque muitas vezes é pouco, mas a pessoa é grata. A gratidão, ela reforça o otimista. Quando você reconhece o que já tem e o que já conquistou, tende a acreditar que o futuro também trará coisas melhores, coisas boas. A prática da gratidão pode transformar um pessimista em alguém mais otimista, ajudando a mudar o foco das perdas para as oportunidades e para a valorização das pequenas conquistas, das pequenas vitórias. A gratidão, ela promove o sentido de propósito, que é essencial para a nossa perseverança. Quem é grato reconhece que o esforço vale a pena, mesmo que os resultados ainda não sejam aqueles ideais. Além disso, quem é perseverante e grato lida muito melhor com fracassos, porque vê cada obstáculo como uma grande oportunidade de crescimento. Otimismo, perseverança e gratidão em conjunto. Quando uma pessoa tem otimismo, ela começa a jornada acreditando que vai dar certo. Quem é perseverante faz dar certo, e quem é grato não se vitimiza, não reclama, agradece. Quem reclama não é grato, e quem é grato não reclama. Reclamar é um vício, é um hábito e que a gente deve abrir mão. Um exemplo clássico de alguém que é otimista, perseverante, otimista e perseverante, foi o inventor da lâmpada elétrica, o Thomas Edison. Ele acreditava profundamente que poderia criar uma lâmpada elétrica eficiente, mesmo quando muitos cientistas da época afirmavam que era impossível. Ele dizia frases como: "Não falhei, apenas descobri muitas maneiras que não funcionam." Essa frase mostra que ele era otimista e também perseverante, porque depois de muitas tentativas erradas, ele manteve a crença de que o sucesso ia dar certo e seria possível. Mas ele também foi perseverante, porque ele fez mais de 10.000 experimentos antes de conseguir fazer uma lâmpada realmente funcionar e de forma estável e também de uma forma econômica. Funcional, Então, mesmo com fracassos constantes, zombarias, falta de apoio, ele continuou tentando até conseguir. A perseverança dele foi essencial para ele chegar ao resultado. Ele poderia ter desistido a qualquer momento, e aí ele nunca teria atingido o sucesso. E ele era grato, porque apesar do foco na invenção, ele frequentemente expressava a sua gratidão pelas pessoas, pelas equipes que trabalhavam com ele, pelas oportunidades de aprender com cada erro e também pela chance de transformar ideias em realidade. Em várias entrevistas, ele demonstrava muito respeito e reconhecimento pelo processo, pelos colegas e pelas pequenas vitórias que ele teve ao longo do caminho. E por que esse exemplo ele é poderoso? Porque mostra que otimismo sem ação não basta, a gente precisa agir e com insistência. Mostra que perseverança sem esperança pode se tornar um sofrimento. Mostra que gratidão alimenta o ânimo, mesmo diante de diversas falhas. Uma frase atribuída a ele, que resume bem a sua postura, otimista e perseverante, é: "Nossa maior fraqueza está em desistir. O caminho mais certo de vencer é tentar mais uma vez." É aquela frase que a gente conhece no mundo empresarial como:
Eu tenho o plano A, e qual é o plano B? O plano B é fazer o plano A dar certo. E aí, passando para a gente falar como a gente pode aplicar todos esses conceitos na questão, né, no tema de superação de crises. Na verdade, não adianta fazermos a mesma coisa e esperar um resultado melhor. Na verdade, é o contrário. Numa crise, a gente faz a mesma coisa, só que o resultado é ainda pior, ainda menor. O normal, nessas situações, é a gente cair no vitimismo. Era para eu estar ganhando melhor, se não fosse a crise eu estaria bem, meus concorrentes estão bem, menos eu. É vitimismo, mas isso é o normal, não é de quem tem mentalidade de superação. Então, qual que é a primeira coisa? A primeira coisa é não vitimizar, não reclamar e agir. Sempre agir. Para superar uma crise e ser perseverante, a gente precisa responder 3 perguntas. Então, a primeira, o que eu preciso ter em mente? Daquilo que eu já faço, o que eu posso fazer melhor? Quando eu falo isso, eu estou pensando em 2 conceitos. Eficiência, que é fazer o que eu já faço de uma forma mais eficiente, mais econômica, com um resultado mais rápido, uma produtividade maior, e também em eficácia, né? Como que eu consigo um produto melhor, né? Melhorar um processo, melhorar o processo administrativo, melhorar o processo comercial, como aproveitar subprodutos, né, que hoje são desperdiçados. Então, pensar sempre em eficiência e eficácia. A segunda pergunta é, daquilo que eu já faço, daquilo que eu faço melhor, como que eu posso fazer mais, me tornar mais produtivo, né? Então, nesse aspecto, o problema é que muitos dos nossos clientes que a gente já tem também passam a comprar menos, porque eles também estão passando por crise, né? Então, como que eu resolvo um problema desse? Então, para o mesmo cliente, eu preciso pensar o quê? O que ele ainda não compra de mim, que ele pode comprar? Do que ele já compra, como que eu posso ajudar ele a produzir mais para ele poder me comprar mais, né? Então, como que eu consigo mais clientes, né? Como que eu atinjo mais clientes? Como que eu expando geograficamente? Como que eu ganho escala, né? Então, tendo uma equipe comercial maior, tendo representantes de vendas, acessando hubs, marketplaces, né? E a terceira pergunta é, de tudo que eu já faço, como que eu posso fazer diferente para trazer mais resultados? Então, criar fontes alternativas de renda, mesmo que não seja o meu negócio principal, como que eu crio fontes alternativas de renda? Se o cliente não está vindo, como que eu vou até esse cliente? Como é que eu chego nesse cliente? Olhar para aquelas empresas, aqueles empresários que estão conseguindo crescer na crise, como que eu modelo esses empresários? Eu preciso acionar novas redes de relacionamento, sentar na mesa com mais pessoas, com pessoas diferentes e mais criativas, né? Por exemplo, eu posso olhar para a minha carteira e combinar clientes que eu já tenho para que eles tenham mais sucesso e com isso comprem mais de mim, né? Eu comentei no começo do vídeo que eu falaria sobre uma solução que eu desenvolvi na Microsoft. Então lá no momento, né, de dificuldade, que a gente precisava ampliar as vendas, ajudar os nossos clientes a vender mais, o que eu fiz, né? Eu tinha diversos segmentos de clientes na minha carteira e um deles era um data center, que é o que a gente conhece hoje como nuvem. Eu tinha um outro cliente que ele era um desenvolvedor de software, de sistemas, principalmente focado em CRM, que é aqueles softwares de relacionamento com clientes, né? E eu também tinha um outro cliente que ele era um grande distribuidor, ele tinha várias revendas que ele atendia. O que nós fizemos? Nós pegamos esse desenvolvedor de CRM e desenvolvemos um CRM que poderia ser instalado nessa nuvem daquele primeiro cliente que era o data center e ser vendido por aquele distribuidor através das revendas desse distribuidor, que era uma rede muito grande, só que cada um colocaria a sua marca. Então, cada revendedor daquele passaria a ter um software com a sua marca para vender para os seus clientes. Então, o que nós fizemos? Nós unimos as principais e melhores competências daqueles clientes para que juntos eles se tornassem mais eficientes e tivessem uma solução inovadora para levar para o mercado. E foi muito legal, deu muito certo. Mas isso é quando a gente está falando de empresa. Mas quando a gente não está falando de uma empresa, de um negócio, mas sim da nossa vida pessoal, quando a gente precisa de alguma superação pessoal.
Na verdade, o raciocínio é o mesmo, porque quando a gente precisa se superar, é como se a gente estivesse numa situação de crise da empresa ou pessoal. É a mesma coisa. Por exemplo, no meu caso, eu tenho a deficiência visual, eu enxergo só 10%. É como se eu estivesse numa crise permanente, crônica de um recurso, que é a minha visão. Então, com a escassez desse recurso, como que eu uso os demais recursos que eu tenho para atingir o mesmo resultado ou até melhor, né? Se alguém tem visão e precisa fazer algo, levaria um tempo X, talvez eu vá gastar 3 vezes mais tempo para atingir o mesmo resultado. Só que bora fazer, mesmo que demore mais, ou utilizar os outros recursos que eu tenho para conseguir minimizar esse déficit, né? Então pode ser que com as minhas deficiências, com aquilo que eu preciso de superação, eu preciso gastar mais tempo, mais dinheiro, ou acionar uma rede maior de network, mas o raciocínio é o mesmo para os negócios e para a vida pessoal. Então, seja uma crise econômica, empresarial, pessoal, desafios são sempre crises e superação é fazer mais, melhor e diferente. Quando você tem essa mentalidade, na crise você vai crescer, na crise você cresce e fora dela você explode.